Olá amigos do canal Aulas e Artes, mais uma aula do nosso curso completo, nosso curso de Matemática Comercial e Financeira, onde nós vamos estudar agora juros simples. O tema desta aula é Teoria da Capitalização. Como colocar um dinheiro para render? Não é assim? No linguajar popular? Como colocar um dinheiro para render? Agora na linguagem técnica, como capitalizar um valor? Ok? Bom, basicamente, a gente pode colocar um dinheiro para render, a gente pode capitalizar um valor de duas formas. A gente pode capitalizar trabalhando com juros simples ou pode capitalizar trabalhando com juros compostos. Professor, capitalizar, o que é isso? Bom, vocês já ouviram falar que capital é aquele valor que você vai colocar para render, aquele valor que você vai aplicar. Quando você pega um dinheiro, por exemplo, e coloca numa poupança no banco ou em outro tipo de aplicação, você espera multiplicar aquele valor. Você espera que aquele valor consiga o quê? Juros, exatamente. Você espera ganhar juros. E aí, quanto maior for a taxa que o banco te pagar, maiores serão os seus juros. Quanto maior a taxa e quanto maior a quantidade de dias, de períodos, de tempo, de mês em que você deixar o dinheiro lá. Então, quando a gente falar em taxa aqui, a gente vai chamar de I. Vamos chamar de I, ok? Do inglês, interest, começa com a letra I. I de igreja, I. A gente vai chamar taxa de I, ok? Professor, por que não T? Bom, tem gente que usa T para tempo, as letras não importam. A gente vai utilizar aqui a princípio, aquela convençãozinha mais utilizada, tá? Eu até prefiro a nomenclatura da HP 12C, da calculadora financeira. Mas como esse curso aqui, ele é totalmente manual, nós vamos trabalhar apenas com algumas coisinhas da HP 12C, da calculadora financeira, que é o caso do I, mas capital, por exemplo, que a calculadora chama de PV, Present Value, valor presente, nós vamos chamar de C, de capital, tudo bem? Ok, então voltando aqui, o valor que você deposita num banco para render, numa poupança, você na verdade espera que esse valor renda o quê? Juros. E esses juros, a quantidade de juros, o valor dos juros vai depender de duas variáveis. A primeira delas, a taxa, quanto por cento o banco vai te pagar, ok? E a segunda variável é o tempo, que a gente vai chamar de N. O tempo, o período, o número, N de number, do inglês número, o número de períodos, o número de meses, de dias, tal, depende do caso, em que esse dinheiro estará aplicado, tudo bem? E o dinheiro que você vai aplicar, o valor que você vai aplicar, nós vamos chamá-lo de capital, ok? Então N vai ser o período, né? O número de períodos, e nós vamos chamar o capital, o valor que você vai aplicar, vamos chamar de C, capital, ok. Bom, no final de um período N qualquer, digamos que você tenha guardado o seu dinheiro por 3 meses, digamos que o seu N seja 3, você guardou o dinheiro por 3 meses, no final desses 3 meses, você terá o capital que você guardou no banco, mais os juros. Você terá então um montante. O que é um montante? A soma do capital que você guardou com os juros. Então, a gente vai chamar esse montante de M, ok? E como nós vamos nesta aula trabalhar com juros simples, vamos chamar de MS, ok? Que é o montante a juros simples, tudo bem? Quando for montante a juros compostos, nós vamos chamar de MX, pode ser? Montante a juros simples aqui, tudo bem? Ok, mas, professor, será que esta aula vai ser só isso? Eu terei que memorizar essa nomenclaturazinha aí? Olha, não é questão de memorizar. Isso aqui é só para você perceber como a gente vai trabalhar e o que nós vamos utilizar para dar nomes, na verdade, aos bois, para dar nomes ao que a gente vai fazer aqui. Quero que você apenas entenda o seguinte. Há um processo, há uma fórmula que nos mostra como esse capital C, digamos que você queira guardar R$2.000 na poupança,
há um processo que mostra como esses R$ 2.000, esse capital C, ao sofrer incidência da variável I da taxa e da variável N, do número de períodos, de meses, por exemplo, que ele fica aplicado, no nosso caso, nosso exemplo, 3 meses, como, com influência dessas variáveis, ele vai chegar ao montante, que é a soma do capital mais os juros. Tudo bem? Digamos que rendeu R$300, você aplicou 2.000, 2.000 que é o capital, mais 300 que são os juros, você tem 2.300, que é o valor do montante. Professor, a aula está muito simples. No início é assim mesmo. Começa assim, depois piora. Vamos lá. Então, nós temos ainda os juros simples, que eu vou chamar de JS, tá? Juros simples. São os juros, né? Ok. Bom, o que eu quero que você entenda, pessoal? Para colocar qualquer valor para render, o que nós fazemos? Primeiro temos que decidir como ele vai render. Ele vai estar aplicado a juros simples, né? No regime de capitalização simples ou no regime de capitalização composta, ok? Antes mesmo de dizer o que é isso, qual a diferença, eu quero que você apenas entenda o processo. Depois a gente fala sobre qual é a diferença, tá? De juros simples para juros compostos. Vamos teorizar bastante sobre isso ainda. Mas eu quero que você entenda o seguinte: se eu tenho capital C qualquer, 2.000, 3.000, e eu quero colocar esse capital para render, o que eu faço? Se eu vou trabalhar no regime de capitalização composta, daqui a pouco a gente fala do simples, que é o assunto desta aula. Se eu vou trabalhar no regime de capitalização composta, eu vou multiplicar esse capital C, esse valor qualquer, por, abro parênteses, 1 mais a taxa, né? Lembra do I? 1 mais a taxa I, e vou elevar ao número de períodos. Lembra do nosso 3 meses? Ao número 3, por exemplo, ao cubo. Vou elevar o número de períodos. Quando eu multiplico o meu capital por 1 mais a taxa, sempre dividido por 100, tá? Digamos que seja 2%. Então, 0,02 aqui. A gente vai trabalhar com isso melhor. Quando eu multiplico o capital por 1 mais a taxa elevado ao número de meses, por exemplo, que esse capital está aplicado, eu terei o montante. Neste caso aqui, eu terei o quê? O montante a juros compostos, que a gente vai chamar de MX. Esse é o meu montante a juros compostos, que a gente vai trabalhar com esta fórmula aqui, daqui mais algumas aulas, tá? É só para você guardar aqui na gavetinha e entender que a gente vai falar do regime de capitalização composta daqui mais algumas aulas. A partir desta aula, nós vamos trabalhar com o regime de capitalização simples. Ah, professor, por que só não chama de juros simples? Chama de regime. Parece até que a matemática está tentando se desengordar. A matemática está querendo perder alguma... não ri não, hein? Não ri não. Depois que eu vi um aluno em plena sala de aula de um curso de engenharia, quando eu falei em números primos, o aluno começou a dar risada e eu perguntei o que foi, mas o que foi? Qual o problema? Ah, professor, agora número tem parente, é? O rapaz não sabia o que eram números primos. Então, essas coisas acontecem. Vamos lá, então. A gente vai guardar na gavetinha aqui essa fórmula, que é a fórmula que calcula o montante no regime de capitalização composta. A gente vai guardar para mais tarde. Nós vamos mostrar no regime de capitalização simples, que a gente inicia juros simples nesta aula. Então, de novo, para capitalizar um valor qualquer, para colocar um capital qualquer para render, ok? A gente multiplica esse capital por 1 mais a taxa, sempre dividida por 100, e eleva ao número de períodos. Tudo bem? Ao número de períodos. No nosso caso aqui, nosso exemplozinho, né? Você vai guardar R$2.000 na poupança, né? Que é juros compostos. Esse 2.000 vai multiplicar por 1 mais. Digamos que o banco te paga a poupança, hoje está rendendo pouquinho. Vamos por 1%, só como exemplo aqui, mas está rendendo bem menos, tá? Só para ficar mais fácil aqui o cálculo. Digamos que seja 1%, 1 dividido por 100,
0,01, ok? E digamos que você vai deixar isso aí por 18 meses, ok? Elevado a 18, ok? Esse vai ser o seu rendimento, tá? As regras da poupança agora são diferentes, a gente não vai agora se meter nisso. A correção da poupança agora depende da taxa Selic e tal, a gente não vai mexer com isso agora, mas a taxa, a capitalização do valor que você coloca, a questão matemática corresponde exatamente isso aqui. Bom, aí você vai ter o montante, neste caso aqui, o montante a juros compostos, né? A juros compostos. Você vai ter o valor, os 2.000 aplicados, mais o que rendeu. Então, capital mais juros vai dar o montante. Ok. Professor, mas não entendi. Fique tranquilo, a gente vai chegar lá. É porque eu só queria que você verificasse quem é quem aqui. Quem é o capital? Os 2.000. Quem é I, a taxa? 1%. 1 dividido por 100, 0,01. Quem é N? O período? 18. O número de períodos, tá? A gente vai falar depois sobre, lá no final do curso, sobre as principais aplicações. É um curso realmente completo, né? Como é que é feito o cálculo da poupança, ok? Por que hoje o rendimento da poupança depende da Selic? Como foi? Quando mudou isso aí? A gente vai ver isso tudo. Embora seja um curso de matemática comercial e financeira, a gente avança até em aplicações, muita coisa interessante aí. Tudo bem? Mas, ok, vamos lá. Aí, pessoal, por outro lado, se eu quero capitalizar um valor no regime de capitalização simples, ou seja, se eu quero buscar o meu montante a juros simples, que eu vou chamar de MS, não se esqueça que montante, tanto no regime de capitalização simples quanto no regime de capitalização composta, o montante é sempre o que você aplicou somado mais os juros que renderam. A forma como esse juro vai render é que vai definir qual é o tipo de regime, se é de capitalização simples ou de capitalização composta. Nós chegaremos lá, fique tranquilo. Então, no regime de capitalização simples, ou como você quiser, a juros simples, como é que eu faço para colocar um valor qualquer para render a juros simples? Eu vou pegar esse valor, o capital, vou multiplicar por 1 mais o produto, a multiplicação, o produto da taxa pelo número de períodos, número de meses, por exemplo. Então, 1 mais o produto da taxa e pelo número de meses. I vezes N, não preciso colocar esse I, né? IN, ok? Lembra daquele N, do número de períodos, de meses, por exemplo, ou ano, que era expoente lá no regime de capitalização composta, ou nos juros compostos, como você quiser, depois a gente mostra a diferença. Aquele N que era expoente no regime de capitalização composta, no regime de capitalização simples, ele passa a ser um produto. Ele não é mais expoente, ele é produto. Neste caso aqui, olhando o nosso exemplo, se eu quiser calcular R$2.000 a juros simples, eu vou multiplicar por 1 mais o produto da taxa, 0,01, pelo número de períodos, que é 18, ok? Se você for curioso e já quiser fazer aí, fique à vontade. Aí eu terei o montante a juros simples, ok? E aí, se você fizer esse cálculo, você vai perceber que nos juros compostos, esse valor R$2.000 rende mais. O montante será maior do que se aplicado a juros simples. E aí, meu amigo, minha amiga aí de todo o Brasil, e até do exterior, tem gente assistindo a gente em Angola, Portugal, Moçambique, né? Até Estados Unidos, brasileiros lá, pessoas que falam português estão assistindo, né? Em breve teremos cursos em inglês no canal. Muito bem. Aí, você deve estar se perguntando assim, professor, então, juros compostos sempre rendem mais que juros simples? Mentira. Se você já ouviu isso, saiba que não é sempre. É quase sempre. Quase sempre
juros compostos renderão mais que juros simples. Mas existem duas exceções que a gente vai mostrar para vocês ao longo do curso, né? Em mais aula teórica. Mas o que eu quero que você entenda agora, pessoal, é que enquanto a primeira fórmula aqui, vamos chamar de fórmula número 1. Fórmula número 1, ela mostra a capitalização de um valor C qualquer a juros compostos, ou no regime de capitalização composta, onde o período, o número de meses é um expoente. Isso aqui é uma potência. No regime de capitalização simples, aqui na fórmula básica, que vamos chamar de fórmula 2, esse número de período de meses, ele é, na verdade, um produto, ok? E eu convido você a trabalhar comigo com esta fórmula aqui. Ela vai ser a fórmula básica e nós vamos usá-la para desenvolver outras fórmulas. Professor Jusilândio, então, esse curso terei que memorizar fórmulas. Não, você terá que construir as suas fórmulas. E muitas vezes você nem vai precisar delas. Estou mostrando fórmulas, nós vamos desenvolvê-las, porque eu disse que é um curso completo. Mas vou te dar ferramentas que vão possibilitar você a resolver até sem fórmula, ok? Muito bem. Aí, eu tenho aqui a fórmula básica. Eu disse a você que montante, na verdade, ele é a soma do que você aplicou mais os juros. Então eu posso dizer que montante, ou a juros simples, ou composto, não importa, né? O montante, ele é o quê? O capital mais os juros. E a partir da próxima aula, que a gente vai trabalhar com juros simples, a princípio, vamos chamar de montante a juros simples é igual ao capital aplicado, valor aplicado, mais os juros simples. Ô, professor, eu estou curioso, quero saber, o senhor acabou de me dizer que nem sempre juros compostos rendem mais que juros simples. Professor, desmanchou meu castelo de areia, porque eu sempre soube que juros compostos rendem mais. Calma, o curso só está começando. Uma outra coisa. Professor, eu sempre soube que, já que juros simples rendem sempre menos, o ideal é que eu trabalhe sempre com juros compostos. Outra perguntinha, será que banco usa juros simples? Claro que usa. Então a gente vai responder muita coisa aí, muito interessante o curso, tá? Por enquanto, entenda, montante é igual capital mais juros simples, ok? Mais juros, né? Juros simples compostos. Muito bem. Aí, como é que eu chego à forma de juros? Você aprendeu lá na escola, bem provável. Seu professor dizia assim, olha, para calcular os juros, eu multiplico o capital, né? Juros simples, capital vezes a taxa, vezes o tempo, e a galera gosta de chamar de T, muitos professores adoram chamar de T, sobre 100. Você aprendeu isso aqui na escola, ó, muito provavelmente. E aí você saiu memorizando, colocou numa cartolina, pendurou na parede do banheiro lá, porque enquanto você sentava no vaso, você ficava, juros simples é igual a sítio sobre 100, sítio sobre 100, sítio sobre 100, e ficava memorizando isso aí. Te digo que não precisa. Nem gosto de chamar assim, nem gosto desse 100. Porque esse 100 aqui você pode dividir qualquer um dos três, né? A vantagem é essa. Mas a gente já vai convencionar que a taxa é dividida por 100, e aí você vai apenas entender que os juros simples são capital vezes a taxa, vezes o número de períodos, eu prefiro N em vez de T, para tempo, e eu não preciso dividir por 100, que eu sei que qualquer um deles pode ser dividido por 100, tá? Basta que você já divida a taxa por 100. Tudo bem? A gente vai ver aqui que em alguns momentos é até interessante colocar dividido por 100. Mas você não ficar colocando esse 100 aí sem necessidade, ok? Mas como é que se chega a isso aqui? Por que eu sei que o juros simples, eu posso encontrar o juros simples multiplicando o capital aplicado pela taxa e pelo número de períodos? Já encontro juros simples. Por que eu sei disso? Por que eu sei disso? Olha, pessoal, atenção, vamos ver como se chega àquela fórmula ali que os professores adoram. Observe, se eu sei que o montante é igual ao capital mais os juros, ok? Atenção, eu sei que o montante é capital mais juros, tudo bem? Então o montante, a juros simples, é igual a capital mais. E eu sei que os juros é o capital vezes a taxa vezes o período. Então, aqui, montante é igual a capital mais juros. E juros é tudo aquilo lá, Juros é tudo isso aqui, olha, tá vendo?
Então, eu posso dizer que o montante é o capital mais tudo aquilo lá. Capital mais capital vezes a taxa vezes N. Ok, eu posso dizer assim. O montante é igual a soma do capital mais o produto do próprio capital pela taxa e pelo período. Daqui a pouco você vai entender por que a gente está usando isso aí. Vai ficar tudo mais fácil, tá? Essa aula é teórica, segura. Se você não aguentou, assiste de novo, entendeu? Devagarinho para não doer, mas você vai aprender. Tudo bem? Vamos lá? Então, o que eu faço aqui? Matematicamente, eu tenho aqui, ó, como eu tenho uma soma, né? E uma dessas parcelas é um produto, ok? Eu posso colocar em evidência, porque eu tenho um elemento aqui e outro elemento lá na soma, não tenho? Posso pôr em evidência aqui, ó. Posso pôr C em evidência. Então fica assim, o montante é igual. Coloco C em evidência, posso abrir um parênteses. C dividido por C não dá 1? C dividido por C dá 1. Então 1 mais C vezes I vezes N dividido por C. O C com C corta, fica quem? IN. IN. Pronto, tá aqui. O montante é igual capital vezes 1 mais IN, que é justamente essa nossa fórmula número 2 aqui, tá vendo? Ela é a nossa fórmula número 2 aqui. É por isso que os professores gostam de dizer que o juros simples é capital vezes taxa vezes período dividido por 100. Dividido por 100 pode ser qualquer um, mas a gente prefere a taxa. Tudo bem? É só para dar uma sacudida em você, essa questão da fórmula aqui, tá? Claro que a gente vai ver isso de forma pormenorizada, resolvendo diversas questões, inclusive na próxima aula. Já vamos resolver questão de concurso na próxima aula. Aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!